Situação de Andrés Santos. Tava rolando muito zum, de uns dias pra cá parou. O que é que tá rolando? Andrés Santos vai receber proposta? Não vai receber? A gente vai trazer informações aí, inclusive vindas da Europa, sobre uma possível proposta para o Andrés Santos. Vamos falar também sobre a saída de Matheus Ribeiro do Vasco e a situação de outros jogadores, como Eric, como PV, como Bruno Tubarão. Você vai saber como está o futuro dessa galera aí. Vamos falar também sobre a preparação para a Copinha. O Vasco anunciou oficialmente o novo treinador do Sub-20 e já está a todo vapor para a próxima Copinha, já na preparação. Então, já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado. Pra você que tá chegando pela primeira vez no nosso canal também, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. Pra você que é membro do canal também, muito obrigado pela moral que vocês nos dão, nos ajudam bastante a manter o Comenta Léo vascaíno. E olha, daqui a pouco a gente vai falar de Andrés, saída de Matheus Ribeiro, situação de outros jogadores que estão no Vasco aí. Mas vamos começar falando sobre a Copinha, né? Sobre a Copa São Paulo de Sub-20, né? De futebol júnior. O Vasco que está no grupo 29 com Audax, Hercílio Luz de Santa Catarina e Capital do Tocantins. Já começou toda a preparação, né? Para esta competição, inclusive com o novo técnico. Após a saída do Igor Guerra, o Vasco confirmou hoje, a gente já tinha trago essa informação antes mesmo de acabar a Série B, né? Que o William Batista era o preferido do Vasco para assumir o Sub-20. E o Vasco anunciou aí a chegada de William Batista, já está se preparando junto com a equipe. E é uma competição que é muito importante para o Vasco. Ano passado, vamos lembrar, Andrei, Marlon Gomes, Figueiredo, foram os grandes nomes, né, daquela Copinha, apareceram muito bem, o próprio Vinícius também foi muito bem na Copinha, e foram nomes aí que depois ascenderam para o profissional do Vasco, Vinícius para jogar no Ituano. Então é uma competição muito importante, o Vasco que tem um grupo muito forte, um grupo muito solidificado, e agora com o novo trabalho do William Batista, vai aí a partir do início de janeiro procurar mais um título da Copinha, né? Buscar mais um título e obviamente trazer mais joias da base para serem aproveitados até no futebol profissional. Então, William Batista apresentado, Vasco já iniciou toda a sua preparação e aí agora é só esperar chegar janeiro para começar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lembrando que o Vasco enfrenta Audax, Hercílio Luz e Capital do Tocantins. Olha, vamos lembrar que a gente falou há uma semana atrás, uma ou 2 semanas atrás, que o Matheus Ribeiro tinha uma sondagem da equipe do CRB. Hoje se confirmou, o presidente do CRB informou aí que está muito adiantada a situação e Matheus Ribeiro deve ser jogador do CRB para a Série B do ano que vem. O jogador que tinha contrato aí com o Vasco, mas não deve continuar, Jorginho não utilizou, não estava utilizando e agora o CRB aguarda somente chegar o contrato para ser assinado. O jogador não vai permanecer no Vasco, não agradou, foi muito mal quando jogou e agora deve ter um novo caminho. Matheus Ribeiro deve ser jogador do CRB em 2023. Lembrando que o presidente da equipe do CRB confirmou que só falta a chegada do contrato para ser assinado e ele ser oficializado como jogador do CRB. E aí, vão sentir falta do Matheus Ribeiro? Essa pergunta é uma provocação que eu já sei as respostas de vocês aqui nos comentários. Sobre outros jogadores que vocês sempre perguntam, né? PV deve continuar no Vasco, tem contrato até o meio do ano, será aproveitado. Eric também tem contrato com o Vasco, mas ainda está uma dúvida, não foi procurado ainda para saber se ele vai continuar, se não vai continuar. Bruno Tubarão, esse jogador ele tinha contrato até o final da Série B com o Vasco. O contrato dele é com o Red Bull Bragantino. O Vasco não procurou nem o Red Bull, nem os representantes do jogador até o momento e muito provavelmente Bruno Tubarão não deve continuar no Vasco no ano de 2023. Só se tiver uma mudança, uma reviravolta, o novo técnico acha que possa contar com o Bruno Tubarão. Mas nesse momento, o Vasco não fez nenhum contato de renovação com o Bruno Tubarão. Assim também como o Vasco ainda não procurou o Edmar para uma renovação de contrato, já que vai ter PV e tem a volta do Riquelme, né?
o Riquelme tem uma previsão muito otimista de voltar ao time do Vasco já nesse primeiro semestre, né? Porque a cirurgia dele, esperava-se que tinha um problema no menisco, não tinha, e aí diminuiu o tempo de recuperação. Então vamos ver, né? Como é que o Vasco vai se movimentar. Mas esses jogadores aí não terão, como eu falei, o PV e o Eric. O PV deve continuar, o Eric ainda não foi procurado, mas tem contrato com o Vasco. E o Bruno Tubarão não teve nenhum contato. Outro jogador que tem ainda um contrato longo com o Vasco, que pediu para permanecer no ano passado, é o Zé Vitor, né? O Zé Santos. Mas ainda não tem definida a sua situação. A próxima comissão técnica deve avaliar e aí sim dizer se vai continuar com o Zé Santos ou não. A mesma coisa acontece com o Eric. Olha, Eric Samuel, né, que veio da equipe do Ipiranga. Vamos falar agora de Andrei Santos. Hoje, essa semana também, né, já é a terceira vez que alguém me pergunta sobre a situação de Andrei Santos. Por quê? Porque até o final do Campeonato Brasileiro da Série B, os times aí mostraram muito interesse no jogador, né? Principalmente aí os times da Premier League, o Barcelona, o PSG foi o último que apareceu, o próprio Manchester City aí da Premier League também mostrou interesse no Andrei. E qual é a verdadeira situação? Primeiro, os clubes estão aguardando o final da Copa do Mundo para poder fazer qualquer contrato de contratação. Hoje, por exemplo, no Brasil, quem veio fazer proposta por jogadores foi o PSG. Fez uma proposta de 400 milhões por Estevão e Endrick do Palmeiras. Eles têm interesse também no Andrei, mas não tem interesse ainda de igualar uma proposta, por exemplo, do Newcastle. O Newcastle veio muito forte para uma contratação do Andrei. Mas, nesse momento, a expectativa é que, ao final da Copa do Mundo, com a abertura da janela de transferências, essas equipes venham fazer proposta por Andrei. Andrei, inclusive, foi capitão da Seleção Brasileira Sub-20 nos últimos dias, né, nos últimos amistosos que o Brasil enfrentou a equipe do Chile, quando o Brasil perdeu 3-0, o capitão da equipe era o Andrei Santos. A mesma coisa sobre Aguinaldo. Aguinaldo recebeu muitas sondagens, mas no momento nenhuma proposta oficial. E o Vasco vai, obviamente, negociar o jogador se vier uma proposta muito boa para o Vasco. Se a proposta, o Vasco entender, juntamente com a 77, que essa não é uma proposta ideal, não é uma proposta que vai agradar nenhuma das partes, essa proposta não será aceita. Mas a expectativa é que após a Copa do Mundo, essas equipes possam se movimentar e aí decidir se vão querer contratar o Andrei ou não. Mas lembrando que o Vasco só venderá Andrei, Aguinaldo ou qualquer outra joia da base com um valor que acha justo. Se for um valor abaixo, o jogador permanecerá no Vasco da Gama. Essa é a situação do Vasco para a possível venda de Andrei ou Aguinaldo. Então, esclarecendo os fatos aí para vocês. Então é isso. Agradecer, só uma explicação. Muita gente me perguntou, Léo, cadê as lives? Léo, cadê as lives? Vocês lembram, né? Que após o jogo do Ituano, eu fiquei muito rouco. O que é que acontece? Não estou fazendo live esses dias para preservar um pouquinho a garganta. Quem viu a última live que eu fiz, ainda tive um pouquinho de tosse, um pouquinho de pigarro ainda e tal. Mas para recuperar 100% a voz, então eu estou aí segurando um pouquinho as lives. Se a gente já tiver aí muita segurança e já for liberado para poder fazer a live no próximo domingo, a gente fará para vocês, beleza? Só para deixar uma resposta aí a galera que perguntou sobre a live. Tamo junto, aquele abraço, saudações vascaínas e até a próxima.